ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre variação linguística. O que é uma variação linguística, né? Quer dizer que existem muitos modos de se falar em uma única língua. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa uma variação linguística muito grande. Primeiro, para se referir às coisas, né? Por exemplo, quando eu falo do aipim, a gente conhece o aipim como vários outros nomes, como a macaxeira, a mandioca, né? Então, isso é uma variação linguística que a gente tem dentro do Brasil. A gente utiliza também outros nomes, né? Como, por exemplo, a tangerina, vergamota, tá? Que a gente dá nomes diferenciados utilizando a variação linguística de cada local, assim como a gente usa também para se referir a homem, né, a mulher, o homem, o garoto, o menino, o piá, e as meninas também, a guria, a menina, a garota. Isso é uma variação linguística. Agora a gente vai entender um pouquinho da variação linguística do Brasil, tá? Do português do Brasil e do português de Portugal. Então vocês sabem que quando os portugueses vieram para cá, eles trouxeram a língua deles juntos. Porém, começaram a vir muitas outras pessoas, muitos imigrantes para cá e começou a ter uma variação linguística, um modo de falar, né? O modo de se falar mudou. Então aqui a gente vê um texto que fala da menina que detestava ler. Vamos lá acompanhar a leitura do texto então? Aqui começa dizendo o seguinte: havia livros dentro de cristaleiras, de cômodas e de roupeiros, em guarda-fatos e em armários e dentro de arcas. Uma manhã, depois de ter tirado todos os livros do lavatório para lavar os dentes, Mina foi à cozinha preparar o pequeno almoço para si e para o Max. Primeiro, subiu para cima de uma pilha de volumes de uma enciclopédia para conseguir chegar aos cereais. Depois, abriu o frigorífico e afastou um monte de revistas para retirar o leite. Deitou um pouco de leite para si e um pouco para o Max. Max, chamou ela, o pequeno almoço está pronto, mas o Max não aparecia. Tentou novamente. Onde poderá estar? Pensou a Mina. Subitamente ouviu um grande miau. Correu para a sala de jantar e lá estava ele, no cimo da pilha de livros mais alta de casa, sem conseguir descer. No fundo da pilha estavam grandes livros ilustrados, como novos do tempo em que Mina era bebê. No meio havia livros com o alfabeto e canções de embalar. Em cima mesmo, ao nível do texto, havia contos de fadas e histórias de aventuras. Então, olha só como que é a escrita desse texto. Ela é diferente, é uma variação linguística. Nesse texto, a gente consegue visualizar várias palavras que a gente sabe que estão escritas ali, né, de uma forma, mas que a gente sabe o significado delas. Quando ele se refere ao frigorífico, a gente sabe que esse frigorífico ele está se referindo à geladeira, né? Quando ele fala ali ao nível de texto, a gente sabe que se refere, né, a textos. Tá? Entre essas palavras, a gente consegue visualizar também o cômodo, que utiliza o acento circunflexo, o acento agudo, e aqui no Brasil a gente utiliza o acento circunflexo, né? A palavra bebê, a gente vê que ali tem um acento agudo e a gente utiliza o acento circunflexo, tá? Então, existem várias palavras nessa escrita que a variação linguística dela utiliza o português de Portugal. Então, aqui, vocês devem responder as questões propostas, fazendo a leitura do texto, tá? Fazendo uma análise das palavras que estão escritas ali. Então, as palavras destacadas do texto, como, por exemplo, a palavra cômoda, tá? Vocês devem procurar a escrita dela no dicionário e depois explicar a sua resposta, né? Do que vocês acharam ali. Responder as questões, tanto
ali do dicionário, quantas questões de base que ele pergunta qual a diferença entre essas palavras. Observem que eu já dei também, né, uma introdução de qual é a diferença. E aqui embaixo ele traz algo bem importante para a gente fazer a leitura. Ele diz assim: o conto A Menina que Detestava Livros foi escrito em português de Portugal. As palavras bebê e cômoda, extraídas desse texto, são escritas de maneira diferente da que costumamos ler no Brasil. Isso ocorre porque há, na língua portuguesa, variações na maneira de escrever e no significado de algumas palavras. Então, a gente chama isso, essas variações, de variações linguísticas. Igual a prof. falou, referente às variações linguísticas de algumas palavrinhas que a gente usa aqui mesmo no Brasil, tá? Mas agora estamos falando da variação linguística do português do Brasil e português de Portugal. Então, aqui na página 17 tem algumas questões também, tá? Para que vocês possam relacionar algumas palavrinhas do português de Portugal com o português do Brasil. Façam a leitura dessas palavrinhas e observem o que ele está se referindo no texto para que vocês consigam responder de forma adequada, tá? Depois, na questão 6, vocês devem reescrever a frase, não somente a palavra, tá? Mas a frase, destacando qual o significado dela do modo brasileiro, o que vocês se referiram ali em cima. Então, aqui a gente pode observar algumas palavrinhas, tá? No português, que nós utilizamos aqui, e lá em Portugal. Vemos aqui que a palavrinha meia, né? Lá em Portugal, ela se fala pelgas. Ônibus, autocarro, pedestre, peão. Pra gente, a palavrinha peão já tem um outro significado, não é mesmo? Ponto de ônibus, paragem, professor particular, explicador, sanduíche, sandes, sorvete, gelado. Então, olha só, muitas coisas que pra gente aqui é de falar de uma forma, lá para eles é reconhecida de outra forma. Isso é a variação linguística. Então, aqui vocês podem ler também essas outras palavrinhas, tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem pesquisar outras, podem ficar à vontade e pesquisar outros tipos de palavrinhas de variação linguística. Agora, entramos num outro assunto, que é o uso do CH, LH e NH. Então, o que é isso? O que é esse uso, né, do CH, LH e NH? São os dígrafos. Lembra que a gente vem falando sobre dígrafos há bastante tempo? Os dígrafos, eles são escritos com 3 letras, lembram? Então, a gente pode ter o RR, o SS, que também são dígrafos, tá? Além do NH, LH e CH, que é o que a gente vai ver agora. Então, nos dígrafos, né, a gente utiliza eles para transformar essa palavra. E quando entra o H nos dígrafos, ele muda o sentido dessas palavras. Então, quando a gente usa o H, ele não muda o som da palavra, tá? Ele tem o mesmo som. Então, quando a gente utiliza o CH junto, o LH e o NH, né, ela produz um único sonzinho também, que é o chá, o che, o chi. Alguma palavrinha, a gente também já faz essa alteração, como por exemplo, cão, chão, né? Aqui eu tenho que sempre observar qual é a mudança. Então, vocês vão ter que utilizar o H para fazer a mudança das palavras. Para finalizar, então, aqui na última página, vocês devem responder também, né, formando as palavrinhas como da atividade anterior, ok? Escrever o que é ali a telha, né? Vocês têm que utilizar o H. Aqui no ladinho, o que ele está fazendo? Será que é dormir? Não, não é dormir. Né? Vocês têm que observar, porque ele diz, anote o que está representado em cada imagem usando as palavras formadas na atividade anterior. Então, prestem atenção. Depois, vocês devem utilizar o CH, o LH e o NH para responder as questões propostas, ok? Finalizamos língua portuguesa por aqui, então. Beijos, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!